e até uma próxima. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo Polícia Militar de São Paulo, ano 2014. Mais uma questão e mais uma questão interessante. Não é uma questão difícil, não, mas a montagem dela requer um certo cuidado, um certo carinho de nossa parte, tá certo? Vamos fazer essa questãozinha bastante interessante, muito interessante. Diz assim, ó, é uma questão clássica, não é uma questão, né, original, novidade, não, mas é uma questão bastante interessante. A transformação dela em equações nem sempre é tão simples, tão imediata. Vamos lá, então? Uma pessoa comprou um frasco de adoçante líquido e em cada cafezinho que bebe coloca 8 gotas desse adoçante. Se essa pessoa colocasse 5 gotas em cada cafezinho, conseguiria, com esse mesmo frasco de adoçante, adoçar 300 cafezinhos a mais. O número total de cafezinhos que podem ser adoçados utilizando-se 5 gotas desse adoçante em cada um deles é, vamos lá, 5 itens, um deles será o verdadeiro. Gente, vamos começar pensando o seguinte, vamos chamar de C a quantidade de cafezinhos consumidos, tá certo? Vê se a gente não pode escrever isso aqui. Olha só que interessante. Se ela coloca, ela toma o C, né? A quantidade C de cafezinhos, perfeito? Ela coloca 8 gotas em cada um deles. Então 8C representa o quê? Esse 8C está me representando, né, a quantidade de adoçante que eu uso para adoçar esse meu café, colocando 8, essa quantidade de café, colocando 8 gotas em cada um, tá certo? Agora, tem uma segunda situação, onde eu vou usar o mesmo frasco. Na segunda situação, olha o que acontece. Eu vou colocar 5 gotas, e quando eu coloco 5 gotas, olha só, eu tenho a mesma quantidade que eu consegui anteriormente colocando 8, C, só que eu ganho mais 300 cafezinhos, tá certo? Então eu tenho a quantidade anterior, tá? que eu conseguia de cafezinho colocando 8 gotas, só que eu ganho mais 300 cafezinhos. Então eu posso dizer o seguinte, concorda que o frasco, aqui é a quantidade adoçante, aqui é a quantidade adoçante, e essa quantidade é a mesma, ou seja, 8C é igual a 5C mais 5 vezes 300, 1.500. 8C menos 5C é igual a 1.500, né? Eu trouxe para cá o 5C, olha lá, 3C é 1.500, olha C quanto é, 500. Ou seja, eu consigo tomar 500 cafezinhos, se colocar 8 gotinhas, né, em cada um deles, tá certo? Agora, olha só, no frasco, vamos ver a quantidade que eu uso de adoçante no frasco? Não é isso que ele está perguntando, não, mas só para a gente verificar se a gente está certinho aqui, ó. Eu falei que 8C é igual a 5, multiplica C mais 300, vamos lá, 8 vezes 500, isso dá 4.000. 5 que multiplica 500 mais 300, né, que dá 800, vezes 5 também dá 4.000. Ou seja, são 4.000 gotas que tem no meu adoçante, tá certo? Agora ele pergunta o seguinte, qual é o número total de cafezinhos que podem ser adoçados se utilizarmos as 5 gotas? Lembra que eu falei? Eram 5 gotas, olha a quantidade aqui, ó, C mais 300, era a quantidade original mais 300 cafezinhos, tá certo? Utilizando 5 gotas, podemos beber C mais 300, não é isso, ó? Se eu botar 5 gotas. Se eu botar 8, eu tomo C. Mas se eu botar 5, eu tomo C mais 300. Claro que eu tomo mais cafezinho. C mais 300 é igual a C, que nós calculamos 500, mais 300, olha lá quanto dá. São 800 cafezinhos que eu tomo se eu colocar 5 gotas em cada um deles. Se eu colocar 8, gente, eu tomo apenas quantas? 500. Né? Vejam, 500 mais 300 realmente dá 800. Né? Ele está perguntando se eu colocar 5 gotas, eu vou tomar 800 cafezinhos. A nossa resposta certa, 800, está na letra B. São 800 cafezinhos. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida. A dificuldade que eu falei a vocês é esse entendimento aqui, ó, essa montagem. Nem sempre é tão simples, né? Quando a gente coloca que 8C é igual a 5 que multiplica C mais 300. Tá certo, gente? É fundamental entender isso. Quer dizer, quando ele coloca 5, né? 5 gotinhas, gente, ele consegue tomar a mesma quantidade que ele tomava quando pingava 8 gotas e ainda assim e mais 300 cafés. É claro que nesses 300 cafés a mais ele também estará colocando 5 gotas, não é isso? Então 8C é igual a 5 que multiplica C mais 300. Tá certo então, gente? Resposta certa 800 e a resposta está na letra B. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.